Olá, meus amigos. Meu nome é Rogério Galvão. Nós estamos na aula 4. Vamos falar hoje sobre oferta. A gente veio... Esse aqui é o curso de Economia Passo a Passo. A gente falou na primeira aula sobre os conceitos econômicos, os conceitos mais iniciais, né? Conceito de economia, de bens econômicos, de agentes econômicos, mercado, modelo. Depois a gente falou sobre o modelo mais rudimentar, que é o modelo fluxo circular de renda, insumo e produto. Falou sobre as estruturas de mercado, e a última aula foi sobre demanda e o modelo de Hicks, né? O modelo que a quantidade demandada está em função do preço do próprio bem. Então vamos dar continuidade aqui com a nossa aula, falando hoje sobre oferta. Primeiro passo é você entender que existe uma diferença quando a gente fala da relação entre preço e quantidade ofertada. Se na demanda a relação era inversa, na oferta a relação é direta. Quanto maior o preço, menor é a quantidade ofertada do bem. Que o raciocínio parece um pouco contra-intuitivo, mas é porque a gente está falando da relação de venda de bens econômicos. Então, quanto maior o preço, mais os ofertantes vão estar dispostos a fornecer do bem. Então, se o preço está alto, ele vai querer produzir e vender mais. Essa é a ideia. Se o preço está baixo, à medida que o preço for caindo, eles vão querer produzir e vender cada vez menos desse bem. Então, é uma relação direta entre preço e quantidade ofertada. Lembra que a gente está falando da oferta de bens econômicos, bens e serviços econômicos. Então, é uma relação direta. À medida que o preço aumenta, a quantidade ofertada desse bem vai aumentar. À medida que o preço cai, a quantidade ofertada desse bem também vai cair. Então, a função é a mesma. A quantidade ofertada desse bem, depende exclusivamente do preço do próprio bem. Esse é o modelo de Hicks, e aí a gente vai lembrar que modelo é uma redução da realidade econômica. Ele retira a maioria das variáveis e deixa apenas as que são mais relevantes. De acordo com o modelo de Hicks, a quantidade ofertada de um bem depende exclusivamente do preço do próprio bem. Então, a quantidade ofertada depende do preço do próprio bem numa relação direta. À medida que o preço do próprio bem sobe, aumenta a quantidade ofertada desse bem. À medida que o preço do próprio bem cai, diminui também a quantidade ofertada desse bem. Ceteris paribus, que é aquela expressão que a gente falou na última aula, ceteris paribus significa que a quantidade ofertada está em função do preço, ceteris paribus, isto é, só essa variável é que importa. Todas as variáveis que poderiam afetá-las vão ser consideradas constantes para você fazer o raciocínio do modelo. Lembrando que o modelo é como se fosse uma planta para um engenheiro. Ele reduz a realidade, coloca em escala menor, coloca variáveis
menos variáveis para poder manusear e explicar o problema. O economista também faz a mesma coisa. Ele estabelece um modelo teórico e escolhe algumas variáveis para explicar o que acontece com a quantidade ofertada do bem. No caso de Hicks, ele escolheu exclusivamente o preço do próprio bem. Então, quando o preço aumenta, a quantidade ofertada desse bem também aumenta. Quando o preço cai, a quantidade ofertada desse bem também cai. O ponto de corte do eixo dos preços na oferta é o preço mínimo que o ofertante está disposto a receber pelo bem. Por esse preço, não se oferta nenhuma unidade desse bem, preço mínimo. É o mesmo raciocínio que a gente fez na curva de oferta, só que a gente vai fazer na curva de demanda, só que agora a gente vai fazer na curva de oferta. Vou te mostrar o gráfico, mas lembrando que se de um lado a demanda, existe um preço máximo que os consumidores estão dispostos a pagar por aquele bem, acima do qual ninguém consome mais. Por outro lado, a oferta, existe um preço mínimo de oferta. Significa um preço, o menor preço que os produtores estão dispostos a ofertar. Abaixo desse preço, não vai haver oferta desse bem. Então, exemplificando matematicamente, ó, imagine um bem cuja função de oferta é essa, ou seja, a quantidade ofertada depende de menos 2 mais 2 vezes o preço do próprio bem. Então, essa é a lei de formação para esse produto aqui ofertado. Então, ó, repara, se o preço for 1, 2 vezes 1, que é o preço, menos 2 mais 2, vão ter 0 quantidades ofertadas. Então, com esse preço, nenhum ofertante está disposto a entrar no mercado. A partir desse preço, a quantidade ofertada vai aumentar. Se eu aumentar o preço, eu vou aumentando a possibilidade de venda desse produto. Quanto mais alto o preço, melhor para o ofertante. Quanto mais baixo, menos. Ó, vamos pegar aqui. Se o preço fosse 7, seria 14 menos 2. Então, em 7, eu ia ter. Está um pouco fora de escala aqui, mas em 7 é como se eu tivesse 12. A escala não ficou muito bem desenhada aqui. Não vou arriscar em falar isso. Mas à medida que o preço aumenta, mais produtos vão ser ofertados. À medida que o preço diminui, eu vou ofertando cada vez menos. Nesse caso aqui, o menor preço disposto que os ofertantes estão dispostos a ofertar seria 1. Nesse preço mínimo de oferta, ninguém está disposto a ofertar nada. A partir desse preço, frações desse produto iam ser. Se o preço fosse 10, 20 menos 2, 14. Está fora de escala aqui mesmo. Eu vou ter que rever essa escala aqui. Mas a inclinação dela seria um pouco maior aqui. Mas o que importa desse gráfico aqui é que existe um preço mínimo, embora ele esteja fora de escala, essa inclinação saiu um pouco menos íngreme do que o esperado. A partir desse preço,
unidades vão ser ofertadas cada vez maior. Quanto maior for o preço, mais unidades vão ser ofertadas. Quanto menor o preço, menos unidades vão ser ofertadas até chegar no preço mínimo de oferta. É o mesmo raciocínio da curva de demanda. Repara, como a relação é direta, ela é uma reta crescente. Da mesma forma que quando a demanda é uma relação inversa, a reta seria decrescente. Então, para saber isso aqui, o que aí numa função linear de primeiro grau, né, uma função linear, esse sinal que antecede o coeficiente angular aqui é que vai dizer se ela é de oferta, quando isso for positivo, ou de demanda, quando isso for negativo. E aí seria uma curva exatamente ao contrário, quanto uma relação inversa entre preço e quantidade. Então é isso. É isso aí. Embora o gráfico não estivesse numa escala adequada, a gente captou o sentido preponderante, a relação direta entre preço do próprio bem e a quantidade ofertada desse bem. Você repara que quando você olhar para a curva de oferta, você tem que imaginar que a gente está vendendo bens. Toda vez que você olhar para a curva de oferta, você tem que se imaginar vendendo bens. Então, quando os preços forem altos, você vai estar disposto a vender mais desse bem. Quando os preços forem baixos, cada vez mais baixos, cada vez menos você está disposto a entrar nesse mercado. Até chegar a um preço mínimo em que você decide sair. Naquele preço você não está disposto a ofertar nada. Aquele preço é um preço de decisão. Se você vai permanecer ou sair do mercado. É o preço mínimo de oferta. É um preço tão baixo que que os produtores não estão dispostos a oferecer nada daquele bem. Tranquilo? Então é isso aí. Até a próxima.